Obrigada pela presença nesta revista de imprensa. Vamos começar por uma situação que foi muito falada ao longo da semana e será ainda certamente, tem a ver com a espera da decisão do Tribunal Constitucional a propósito do Orçamento do Estado. Está no Correio da Manhã de hoje. Porquê é que destaca esta notícia? Destaca precisamente pela importância que o Tribunal Constitucional pode decidir favoravelmente às medidas do Governo e isso é um bom sinal porque estamos a caminho de sair desta crise, embora ainda vá demorar bastante tempo, mas estamos nesse rumo. Se o Tribunal Constitucional considerar precisamente inconstitucionais uma série de medidas que estão no Orçamento de Estado, podemos ir para o abismo. Vamos para um segundo resgate, podemos ir para novas eleições, não sabemos. Há notícias sobre pessoas dentro do Governo que dão uma informação no sentido contrário. E eu escolhi esta notícia para também poder fazer aqui algumas reflexões de quem, e ainda bem, não entende muito de leis e talvez também por estar um bocadinho afastado, talvez, enfim, que é o meu bom senso, digamos assim, que impera nestas questões e que é o seguinte. Fala-se na questão da sobretaxa extraordinária nas pensões acima de 1.350 euros e no corte dos subsídios. As pensões, a partir de um determinado montante, têm tabelas próprias sem pagar o IRS. Não percebo por que razão é que as pensões também não podem sofrer uma taxa extraordinária como eu e você também estamos a pagar, portanto, e estamos a trabalhar. Não percebo qual é a diferença. Outra questão, e essa é que me faz mais confusão, é que porque é que o corte num subsídio de uma pensão é considerado inconstitucional? A Constituição era exatamente a mesma e nós, durante mais de 20 anos, as pessoas só recebiam 13 meses de pensões. Portanto, é uma questão que eu deixei aberta, uma reflexão que eu faço. É que a questão é exatamente a mesma. Houve alterações constitucionais, mas não nesta matéria. Por que razão é que durante mais de 20 anos as pessoas recebiam 13 meses e agora não é possível cortar um mês na pensão? Acho que houve aqui alguma inabilidade do Governo, é um facto. Porque muitas vezes os juízes, e agora vê-se na questão das autárquicas, o de e o da, portanto a questão da vírgula às vezes é importante, e às vezes falta um bocadinho de bom senso a quem não olha o contexto à sua volta, nomeadamente a gravíssima crise que Portugal está a viver. E acho que o Tribunal Constitucional devia levar isso em atenção, coisa que não levou apenas em parte, dizendo que as anteriores medidas do ano passado, neste caso o Orçamento do Estado de 2011, e portanto as contas de 2012, que só a partir de janeiro deste ano é que, enfim, isso deveria nos fazer refletir um bocadinho a todos sobre o papel do Tribunal Constitucional, mal comparando, e era isto também esta mensagem que eu ia deixar passar, mal comparando, se me permite. É como se nós estivéssemos num grande navio, e neste caso é um navio português, que prepara-se para afundar, mas e se não tomarmos uma série de medidas rapidamente, vamos morrer todos. Mas não está previsto nos regulamentos dos procedimentos de salvação do navio, não está previsto uma determinada situação. Portanto, nós não a podemos utilizar, portanto, vamos morrer todos porque não está no regulamento, neste caso não está na Constituição. Por esta ordem de razões também não estaria o euro também não está na Constituição e nós aderimos ao euro, e, portanto, temos esta sociedade montada desta maneira, sem moeda própria, sem possibilidade de desvalorização, etc. E era basicamente esta a reflexão que eu queria deixar aqui, o porquê destas questões, relativamente ao corte das pensões, por exemplo. Pegando na importância que falava logo de início desta decisão do Tribunal Constitucional, que consequências é que isso pode ter em termos políticos, por exemplo, para o país? Há uma falta de legitimidade do Governo para continuar, por exemplo? Legitimidade não há falta de legitimidade. Agora, confesso que quem tem um projeto para o país, tem uma ideia. Aliás, que este Governo, a bom ver, não tem grande margem de manobra. Este ou o outro estão a seguir uma receita imposta por fora, imposta por nossos criadores. Porque é uma coisa que as pessoas se esquecem, é que há dois tipos de bancarrota. Há um tipo de bancarrota, como aconteceu na Argentina, que foi o caos, e acho que toda a gente sabe, nem vale a pena falar, em que há fome, as pessoas não têm dinheiro, empresas a fecharem catadupa, atos de vandalismo, a assaltar supermercados, é o caos. E nós chegámos a uma bancarrota, efetivamente. Mas há um outro tipo de bancarrota, é que veio uma troika, temos países amigos, felizmente, que nos deram a mão. Senão nós estaríamos na situação da Argentina. Qualquer cidadão em Portugal não sente uma verdadeira, ainda não sentiu, e espero que não venhamos a sentir, uma verdadeira bancarrota na pele, que seria, repito, como a Argentina, o caos. Precisamente porque, de facto, tivemos os países amigos que nos ajudaram e as coisas estão minimamente compostas para que nós possamos sair desta crise e que vai demorar muitos anos. Uma medida do Tribunal Constitucional neste sentido é muito complicado. O Governo pode mandar a toalha ao chão. Podemos ter um governo de gestão durante os próximos tempos.
toda a imagem que tem vindo a ser construída, e até de uma forma silenciosa, para que as taxas de juros venham por aí abaixo, e que têm vindo, como se sabe, porque nós precisamos voltar aos mercados financeiros, não ter dependência direta da Troika, etc. Tudo isso pode ir para água abaixo. As taxas de juros podem voltar a disparar. Já agora, só uma nota. Quando se fala na questão do corte dos 4 mil milhões na despesa pública, o déficit da despesa do setor Estado, é de 10 mil milhões, não é de 4 mil. Quando se fala em 4 mil milhões, o restante, e cerca de 3 a 4 mil milhões, é precisamente nisso que o Governo aposta. Muitas vezes ouço acusar Vítor Gaspar relativamente às previsões erradas. Ele, o Banco Central Europeu, a União Europeia, sabem bem que as previsões são erradas, mas jogam com a imagem externa do país precisamente porque as taxas de juros vão descendo. É aí a grande aposta do Governo, e o Governo não diz isso. E também, infelizmente, não há muita gente que diga pelo Governo. É a estratégia silenciosa do Governo, é os outros cortes de 3 a 4 mil milhões ser por via de pagamento de juros passarem a metade. Eles neste momento são cerca de 7 mil e tal milhões, já chegaram aos 8 mil milhões no Orçamento de Estado, e já quem disse, e é verdade, que é o Orçamento da Saúde só para juros. Se as taxas vierem por aí abaixo, estamos a falar de 3 a 4 mil milhões a menos, portanto, só em juros, portanto, não estamos a falar exatamente mais nada. O Governo aposta muito nisso, isso é um corte. O outro corte é os 4 mil milhões. E depois 2 a 3 mil milhões são chamados ajustamentos automáticos. Vou-lhe dar um exemplo, não reparo muito nos números, é mesmo só a título académico. O Governo deixa de gastar 500 milhões com subsídio de desemprego, por hipótese, porque se criou imenso emprego. Por sua vez, as pessoas passaram a trabalhar e a descontar e o Estado arrecada mais 500 milhões de impostos. Só que isto são 1.000 milhões, percebe? Chamados ajustamentos automáticos. E é assim que nós vamos conseguir sair desta crise. Se por acaso o Tribunal Constitucional declarar inconstitucionais algumas medidas do Orçamento de Estado, nomeadamente esta que eu dei o exemplo, efetivamente vamos ter um segundo resgate de certeza absoluta, vamos mergulhar numa crise profundíssima. Ou foi levantado agora um precedente com Chipre, que por um lado eu até acho muito bem, mas não temos tempo para falar nisso, mas qualquer dia os nossos parceiros fartam-se de nós saímos do euro e de repente, falo para mim também, tenho uma hipoteca de uma casa para pagar, há uma desvalorização, passamos ao escudo, há uma desvalorização da moeda, nós passamos a ter, imagine, 1.000 euros de ordenado, que por sua vez desvaloriza assim, 5 vezes, imagine, por hipótese, pode ser mais, pode ser menos, enfim, é uma hipótese académica também, só para ilustrar o exemplo, e passamos a ter uma dívida, neste caso da nossa casa ao banco, é uma hipoteca, por hipótese, 5 vezes superior ao salário que nós temos. Não é? Porque cresceu 5 vezes a dívida, manteve-se nos euros e nós passamos ao escudo com uma legislação da moeda. Seria o caos. E ainda relacionado com tudo isso que temos estado aqui a falar, há o flagelo do desemprego, que está em destaque também, em grande destaque hoje no Jornal de Notícias. Eu peguei aqui em 3 notícias relativamente à questão do desemprego e queria interligá-las. Jornal de Notícias, desemprego é bomba relógio, pronto, a explodir. Isto tem a ver com o fruto do desenvolvimento económico que tivemos nos últimos 30 anos. O nosso modelo económico está profundamente errado, empresas muito viradas para dentro e não para a produção de bens e serviços para exportar. Sobretudo, faz parte dos livros, economias pequenas têm efetivamente que se virar para a exportação. Depois, por contrapartida, no Diário Notícias, há 1.300 vagas para guardas noturnos que as câmaras não preenchem. Câmaras municipais que, agora com esta questão da vinda da Troika, o Governo estaria obrigado a fazer com que as câmaras municipais terminassem com algumas empresas municipais que servem para cargos políticos perfeitamente desnecessários. Havendo tanto desemprego, as câmaras não criam emprego onde efetivamente há disponibilidade para o fazer, mas depois não extinguem as chamadas empresas municipais para eliminar gastos perfeitamente desnecessários. É curioso. Depois uma questão relacionada com o desemprego e que também está relacionada com o ensino, que é no Jornal de Notícias também, na página 11, que é uma entrevista que é dada por um professor em que alunos sentem que nada garantirá emprego. E isto leva-nos para uma questão que tem a ver com o nosso sistema de ensino, que na minha ótica está profundamente errado. Ou seja, eu já uma vez falei sobre isto aqui, que é, e já agora fazer a ponta entre o corte dos 4 mil milhões. É uma opinião vinha, vale o que vale, embora já tenha ouvido também algumas pessoas na sociedade portuguesa com esta opinião, que é, por que razão é que o Estado português tem ensino superior público? Numa altura em que ele não faz falta praticamente em quase nenhum setor. Admito que se pudesse cortar por aí, admito que o Estado pudesse manter alguns cursos abertos, precisamente naquelas áreas em que o país carece. Ensino superior, que desde há muitos anos está completamente de costas voltadas para o mercado de trabalho, ou seja, temos excesso de advogados,
excesso de sociólogos, excesso de psicólogos, etc., por aí fora, o Estado continua a gastar dinheiro dos nossos impostos para formar jovens que, por sua vez, vão para o mercado de trabalho desmotivados e frustrados porque se formaram precisamente numa área em que não tem qualquer tipo de empregabilidade. Nada há de mais profundamente errado numa sociedade. Portanto, ou seja, o Estado devia limitar-se repito, a formar gente das quais as empresas necessitam e cortar precisamente onde não faz falta, neste caso, todos estes cursos que eu te falei aqui, e podia deixar isso para o setor privado, porque nada impede que uma pessoa se possa licenciar no privado e pagar do seu bolso. Era esta também questão que queria falar relativamente ao emprego e relativamente ao ensino. Muito rápido, para terminarmos ainda a manchete do Correio da Manhã a propósito de 2 casos, o BPN e também relacionado com o caso Apito Dourado. O BPN já cansa e dói muito no bolso dos portugueses. Foi algo que já se falou muitas vezes, eu próprio também já falei sobre isso, foi algo muito errado que se fez, foi a nacionalização do BPN, devia-se ter deixado de cair o banco. À imagem do que está a acontecer agora em Chipre com um dos bancos, agora não me recordo o nome do banco. O Banco Laiki. Obrigado. Devia ter sido isso que devia ter acontecido. Não foi, infelizmente. E o Estado está a suportar. Na altura, eu disse isto e volto a repetir agora. Porque razão se nacionalizou o BPN e não se nacionalizou a Sociedade de Luz e Negócios, que é a proprietária do BPN. Repara, tem uma empresa com uma grandíssima dimensão, tem uma empresa saudável, com lucros, etc. E tem uma parte da empresa, que é o BPN, que é o escândalo que todos nós sentimos na pele. A minha pergunta é, porquê é que na altura, e porquê é que hoje, o Governo, por exemplo, não nacionaliza a Sociedade de Luz e Negócios? Fazia todo sentido. Porquê arcarmos nós, os contribuintes, com esta despesa, o Estado português? Porque não nacionalizar tudo? Nacionalizar só a parte má, ficou a boa para os acionistas. Fantástico. É uma questão que eu acho que devíamos refletir sobre ela. Esta é uma delas. A outra é porque é que não sabemos de onde está o dinheiro do BPN, segunda questão. E terceira, porque é que ainda não há responsáveis do BPN, ligados ao BPN em tribunal. Aliás, há um ou outro, mas, no grosso modo, não se vê as caras e as pessoas que efetivamente estão por trás disto. É estranho como é que a Justiça ainda não descobriu. Ou já descobriu e também não quer divulgar. Enfim, fica aqui esta alerta também, esta reflexão. Aqui fica essa reflexão. Obrigada, José, pela presença nesta revista de imprensa. Boa Páscoa. Obrigado, você também. Obrigado. E resta apenas olharmos para